O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, que privilégio nós temos de, nesta manhã, com vida, com saúde, juntos na casa de Deus estarmos. Quantos gostariam de estar e não podem? E Deus nos dá esse privilégio. Eu quero hoje partilhar com vocês, neste primeiro culto, o Salmo 130. Nesta manhã não vou tratar especificamente desta verdade que celebramos com tanto entusiasmo neste dia, que é a gloriosa ressurreição do nosso Senhor. Mas quero partilhar com vocês um texto devocional que falou muito ao meu coração nesta semana e eu quero repartir com vocês. Salmo 130. O título desse salmo em latim é exatamente isso, das profundezas. E parece-nos que as experiências da vida, as lutas da vida, os dramas da vida, são o laboratório de Deus para trabalhar no nosso coração, na nossa história. A maioria dos salmos vem exatamente dos dramas que os salmistas viveram. E eles traduziram os seus dramas em poesia. E as lutas que viveram, as angústias que passaram, tornaram-se não apenas instrumentos de Deus, para burilá-los, para quebrantá-los, para encorajá-los, mas as lutas que viveram, tornaram-se pedagógicas para nos abençoar e nos encorajar ainda hoje. Então eu queria que você lesse comigo esse texto nessa perspectiva. E o salmista, muito provavelmente Davi, embora o título do salmo não aponte o autor, mas há um consenso de que Davi seja o autor desse salmo, está escrito o seguinte: das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Eu quero pensar então com vocês sobre um grito de socorro. Um grito de socorro. Pois bem, este é um dos salmos conhecidos como Salmo de Romagem, ou Salmo dos Degraus, quando era cantado pelo povo nas suas idas a Jerusalém, na sua subida para a cidade santa, para os festejos no templo. E aqui encontramos este grito de socorro, porque o salmista, possivelmente Davi, se encontra como que num naufrágio. Ele se sente afogando em águas profundas. Ele não consegue mais colocar os seus pés. Ele está sendo submergido, ele está sendo engolido, ele está sendo envelopado, tragado. E é nessa sensação que tem de alguém em afogamento, é com esse senso de emergência, é com esse senso de perigo, de morte, é que ele ergue os olhos aos céus e grita: socorro, me ajude, pereço. E ele então grita na palavra do salmista: das profundezas clama a ti, ó Senhor. Irmãos amados, nas horas boas da vida, áureas da vida,
no pico dos montes. Via de regra, nós não oramos. Não oramos. Mas quando nos sentimos nas profundezas, como Jonas, como Davi, é hora que nós clamamos com mais intensidade. Alguém já disse que os diamantes brilham nas noites mais escuras, e brilham mais nas noites mais escuras. E então esse salmo pode nos levar a 4 experiências, porque ele sai como que da morte, do afogamento para a vida, ele sai da culpa do pecado para o perdão, ele sai da escuridão, da noite, da madrugada, para o raiar do dia, para a aurora, para a luz, e ele sai da escravidão do pecado para a liberdade da redenção. E eu quero destacar nesse salmo, queridos, 7 lições, então, para a nossa meditação nesta manhã. A primeira coisa que o texto retrata é uma realidade dramática, no versículo 1, das profundezas. Que realidade dramática ele está vivendo. Eu não sei se você já viveu isso, se sentindo assim, se afogando, querendo botar o nariz para fora d'água e não consegue. E você diz, é o fim, não tem mais jeito, eu não consigo sair dessa, a não ser que Deus faça um milagre. E essa era a sensação de Davi, das profundezas. Suas forças acabaram, seus recursos se esgotaram, ele não consegue pegar em mais nada que seja sólido para que ele se sinta seguro para sair da crise. E ele se sente nesse naufrágio existencial. Eu não sei qual é a realidade que ele descreve aqui, e dessas profundezas, talvez profundezas do pecado, talvez profundezas da infelicidade, talvez profundezas do perigo, talvez profundezas da morte. O certo é que tem um breu na sua alma, tem um apagão na sua mente, tem uma angústia assoladora na sua vida. Ele se sente num nevoeiro denso nas emoções. A sensação que eu tenho é que nessa circunstância Davi sente que a terra está oca, que o céu está vazio, que o ar está pesado, que cada forma vira uma deformidade, que todos os sons se tornam dissonantes, que o passado é sombrio, que o presente é incerto, que o futuro é um horror para ele. Se ele der mais um passo para baixo, ele morre. Essa é a circunstância de uma realidade dramática das profundezas. Mas a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é um clamor aflito. Olha comigo o verso 1b e o verso 2. Clama a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Meus amados irmãos, o sofrimento nos matricula na escola da oração. Aqueles que passaram a vida desatentos à oração, aqueles que viveram, andaram, correram, compraram, venderam, lucraram, perderam na vida e passaram a vida toda sem esse senso de buscar a Deus. Na hora que estão afundando, clamam socorro, Senhor. Das profundezas eu clamo a ti. Escuta minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O que é maravilhoso, amados, é que aqueles que clamam nas profundezas ao Senhor vão cantar nas alturas. Nunca, jamais alguém ergueu este grito: socorro, salva-me, eu pereço, com toda a força da sua alma, sem que a sua voz não tenha sido ouvida, sem que a mão da providência não tenha sido estendida, sem que uma porta de salvação não lhe tenha sido aberta,
sem que uma janela de escape não lhe seja proporcionada, sem que a salvação de Deus não seja real e urgente para ele. É nessa convicção que o salmista ora: das profundezas clamou às alturas, em sua fraqueza gritou pelo Onipotente, tendo gritado ao redor e não encontrado nenhum socorro, então agora se volta para Deus, diz: socorro, Senhor, das profundezas, eu clamo a Ti, ouve a minha voz, atende as minhas súplicas. Eu não sei se você está vivendo situação que careça desse senso de urgência, mas se você precisa de socorro, entenda isso: os ouvidos de Deus não estão fechados e as mãos de Deus não estão encolhidas. Terceiro lugar, uma constatação inequívoca. Olha comigo o verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Parece-nos que Davi aqui nos dá uma pista, que o desespero dele está ligado a um pecado, ou a pecados da vida dele. E a ideia aqui do verso 3 é essa: se observares, a ideia aqui é de fazer registro, de fazer anotação, de guardar um arquivo, de fazer como que uma análise e reter. Ou irmãos, na verdade nenhum de nós tem condições de chegar a Deus fiados nos méritos nossos. Por mais piedoso que você seja, por mais santo que você seja, por mais progresso que você alcance na sua vida de santificação, nenhum de nós pode chegar diante de Deus se Deus fizer registro, arquivo vivo dos nossos pecados. A primeira coisa que você tem consciência quando você chega diante desse Deus, que é o seu socorro, é que você não tem méritos para ser socorrido por Ele. Ninguém chega diante de Deus para proclamar suas próprias virtudes, para tocar trombeta acerca da sua própria justiça, para dizer: Deus me socorre porque eu mereço, me ajude porque eu faço jus ao teu socorro. Não, absolutamente não. Agora preste atenção nisso. Nada nos faz sofrer mais do que o pecado. Nem problema financeiro, nem pandemia, nem problemas sociais e políticos da nação, nem a conjuntura internacional de crise que abraça o mundo. Se você é um crente no Senhor Jesus, se você é um filho, se você é uma filha de Deus, a coisa que mais nos machuca, mais nos fere, mais nos joga para baixo, mais nos oprime, mais nos leva para o fundo do poço, a ponto de nos sentir num naufrágio, é o pecado. Ele é maligníssimo, ele é cruel. E por isso o salmista entende esta verdade tão solene: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Você não precisa apontar o dedo para ninguém, você precisa voltar o dedo para você mesmo. Meu Deus, eu sou essa pessoa. Se tu observar os meus pecados, eu não subsisto. Se Deus cobrar de nós os nossos pecados, nós não suportamos, nós perecemos. É por isso que a Bíblia diz que feliz é o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Feliz é o homem que é perdoado por Deus. Feliz é o homem que pode dizer: o Senhor apagou as minhas transgressões, o Senhor jogou os meus pecados nas profundezas do mar, o Senhor não fez registro dos meus pecados, porque o Senhor lançou os meus pecados sobre o seu Filho na cruz, e o seu Filho pagou pelos meus pecados, e me justificou, e me perdoou, e agora eu estou livre. Bendito seja Deus por tão grande perdão. Mas agora, quarto lugar, note comigo um perdão restaurador no versículo 4.
Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Oh, amados irmãos, que verdade gloriosa! Deus é o Deus perdoador, e perdoar é prerrogativa divina. Só Ele perdoa. Só Ele tem esse poder. Agora é magnífico porque o texto diz: contigo está o perdão para que te temam. Parece que nós não fazemos essa associação. A gente pensa muito mais em medo, em temor, em reverência diante do juízo do que diante do perdão. Mas Davi não está temendo a Deus porque Deus é o Deus da justiça. Ele está temendo a Deus porque Deus é o Deus do perdão. Sabe por quê? Porque o temor aqui é de entristecer esse Deus que me ama tanto. Esta é a principal causa da santificação, irmãos. Aquele que teme a Deus porque tem medo de ir para o inferno, aquele que teme a Deus porque tem medo do castigo, aquele que teme a Deus porque tem medo da mão pesada da disciplina de Deus, não entendeu a graça, não entendeu o Deus de amor. Eu devo fugir do pecado porque Deus é tão bom comigo, é tão misericordioso comigo, é tão gracioso comigo, que eu temo entristecê-lo. Contigo está o perdão para que te temam. Ah, como eu preciso disso. Ah, como você precisa disso. Ah, como nós precisamos disso. Mas notem, amados, que em quinto lugar, esse texto retrata um desejo profundo. Veja comigo, por favor, os versículos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A ideia aqui é de que ele está no fundo do poço, gritando por socorro, reconhecendo que se Deus fizer registro dos seus pecados, ele vai perecer. Mas ele reconhece que Deus é o Deus do perdão, e ele quer temer a Deus para não pecar contra esse Deus, e agora está dizendo: Senhor, eu espero em Ti. A minha alma aguarda-te, eu espero na tua palavra. Um tempo de refrigério virá, um tempo de libertação virá, um tempo de cura virá, um tempo de renovo virá, um tempo de reavivamento virá. Eu estou esperando o Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, eu aguardo esse tempo, Senhor. Eu não aguento mais viver nesse sentimento de afogamento, eu não aguento mais viver nesse sentimento de ser oprimido, eu não aguento mais de viver debaixo do tacão cruel do pecado. Então, Senhor, eu aguardo a Ti, eu espero em Ti, é na Tua palavra que eu espero. Mas mais do que isso, esse homem começa a entender outra coisa sublime, porque agora ele deseja Deus, ele deseja Deus. Aquilo que levou à queda, aquilo que o levou ao fundo do poço, aquilo que levou a ele, que o levou ao naufrágio. Agora ele diz: Senhor, eu dei uma cochilada, eu me afastei de Ti, mas agora a minha alma espera por Ti, a minha alma anseia por Ti. E ele usa uma ilustração muito conhecida da sua época, porque as cidades eram amuralhadas, os sentinelas, os vigias ficavam no cima do muro, nas torres, aguardando, olhando, observando algum perigo ou alguma ajuda, e ele está como esse guarda, assim como o guarda que está lá, que não pode dormir, não pode cochilar, não pode fechar os olhos, porque ele é quem alerta o povo diante de um perigo, mas ele aguarda o raiar do dia para ter uma mudança de turno. Ele diz: assim como esse guarda espera o romper da alva, muito mais a minha alma espera por Ti. Desejo por Deus, anseio por Deus. Oh, amados, como você e eu precisamos disso, ter fome de Deus, sede de Deus, anseio pela presença de Deus ser a pessoa mais importante da nossa vida, e a comunhão com Deus ser a experiência mais doce da nossa vida. Quantas vezes nós temos anseio de tantas coisas, do livramento, da saúde, da ausência de um perigo iminente, como essa pandemia assolando o mundo. Às vezes nós temos muitos desejos que são centrados em nós, nossa segurança, nossa saúde, nossa prosperidade, nossa família, nosso bem-estar. Mas o salmista dá aqui uma guinada e diz: meu Deus, o que eu mais anseio
que eu mais desejo, a minha maior necessidade é da tua presença. Eu anseio por ti. É a tua presença, Senhor. Todo aquele que é perdoado por Deus anseia pela intimidade de Deus. Mas há aqui, irmãos, uma penúltima lição que eu quero destacar, que é um conselho sábio. Veja comigo o verso 7. Aquele que passou por uma experiência dolorosa, como que num afogamento existencial, e foi tirado de lá, e foi perdoado por Deus, e anseia por Deus, agora ele não quer que essa experiência seja só dele e só para ele, ele quer repartir, ele quer compartilhar com outras pessoas a sua experiência. Eu tenho, com a graça de Deus, nesses últimos meses, me dedicado a estudar Salmos, escrevendo o comentário expositivo de Salmos. E eu confesso para os irmãos que Deus tem aberto o meu coração e a minha mente para ver coisas que outrora eu não estava conseguindo ver. E quando você lê os Salmos, via de regra, eles foram escritos porque o salmista passou por uma experiência dolorosa na vida, de perseguição, de traição, de risco de morte, de inimigos terríveis que oprimem, que massacram, de línguas ferinas que destroem, de conspiração. E aquilo que foi um momento dramático, amargo, dolorosíssimo para aquele salmista, vira poesia para abençoar milhões e milhões de pessoas ao longo da história. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus e Pai de toda consolação, e Ele quem nos consola em toda a nossa angústia, para podermos consolar a outros que estiverem passando pelas mesmas angústias, com a mesma consolação com que nós fomos contemplados. Então, se você está passando uma luta, se você está passando uma prova, se você está passando um vale, se você está passando um afogamento existencial, saiba disso, Deus vai usar isso para abençoar outras pessoas, porque o que Deus fez com você, você há de compartilhar com outras pessoas, e outras pessoas vão ser abençoadas pelas lutas que você viveu e pelas vitórias que você teve em Cristo Jesus. Está aqui Davi dizendo agora para o seu povo, note comigo por favor o versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele há copiosa redenção. Se o cenário primeiro era de um homem enfrentando um afogamento, se ele sai desse mar revolto e vai rodar as muralhas da cidade olhando para o sentinela, a última parada desse salmista agora é o mercado de escravos, porque é disso que trata a redenção, alguém que é comprado por um preço. E ele está dizendo agora para a nação, espere Israel no Senhor, porque nele há misericórdia e copiosa redenção. O nosso Deus é o Deus que redime, e você e eu estamos aqui porque um dia nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele pagou a nossa dívida, Ele perdoou o nosso pecado, Ele não tem mais registro dos nossos pecados, Ele nos perdoou em Cristo Jesus, estamos livres, redimidos, nas suas mãos, somos dele, propriedade exclusiva dele. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos selou, Ele nos justificou, Ele nos guardou, Ele há de nos glorificar, e nós estaremos para sempre com Ele. Tudo isso implica a gloriosa redenção que temos nele. Mas a última verdade desse salmo, irmãos, que eu quero destacar, é uma verdade consoladora que está no verso 8. Veja você comigo, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ele quem redime a Israel, é Ele quem redime a igreja, de todas, não de algumas, de todas as suas iniquidades.
Quem não pratica iniquidades? Então o que o texto está mostrando para nós é que esta grande redenção inclui o perdão dos pecados, o rompimento do poder do pecado e mais, o cancelamento de todas as sentenças das consequências do pecado. Se o salário do pecado é a morte, o Filho de Deus, no nosso lugar, como nosso substituto, levou sobre si os nossos pecados, e Ele suportou a morte que você e eu devíamos sofrer. Estamos livres das próprias consequências, porque todo esse juízo de Deus foi desviado da sua cabeça para o seu Filho, e Ele morreu pelos seus pecados, e Ele ressuscitou para a sua justificação, e hoje você foi redimido de todas as suas iniquidades. É claro, portanto, que este salmo aponta para Cristo. É nele que temos copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Essa redenção é fruto da livre graça de Deus, e o perdão é baseado no sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Bendito seja o Senhor, porque hoje nós estamos celebrando a ressurreição, e nós só falamos de ressurreição porque o Filho de Deus pagou o preço da nossa redenção. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, diz Paulo, para a nossa justificação. Que bênção! Porque agora, aquele solo das profundezas transforma-se num coral do pico dos montes, anunciando para o mundo que há copiosa redenção em Deus, e que Ele é o único que tem poder para nos redimir de todas as nossas iniquidades, e perdoar todos os nossos pecados, e nos dar vida, e vida em abundância, e vida eterna. Hoje você que está nos acompanhando, pode render sua vida a Jesus, aí na sua casa, aí onde você está, e confessar Jesus como o único que pode redimir você dos seus pecados, e livrar você da condenação, e arrancar você do fundo do poço, e colocar os seus pés numa rocha inabalável. Nós vamos orar. Onde você está agora então? Ore comigo. Senhor Deus, bendito é o teu nome, porque tu és poderoso para nos tirar do fundo do poço, de um afogamento, de um naufrágio, e nos dar livramento, perdão, segurança, redenção. Bendito é o teu nome, porque contigo está o perdão. Bendito é o teu nome, porque tu és aquele que perdoa todas as nossas iniquidades. Bendito é o teu nome, porque em Cristo Jesus nós temos copiosa redenção. Rogamos-te, Deus, que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos acompanham neste momento, para que haja salvação, para que haja perdão, para que haja renovo, para que haja restauração, para que o grito do desespero seja transformado em música de celebração e glorificação ao teu nome. Ó Senhor, nós te adoramos, tu és o nosso bem maior, tu és a nossa alegria maior, tu és a nossa recompensa maior, tu és a nossa herança maior, tu és o deleite da nossa alma, e a nossa alma te busca e te deseja. Oramos em nome de Jesus, aleluia, amém.